Bom, vamos dar início a mais uma aula, videoaula de número 7, prova comentada, concurso de fisioterapia. A gente nesse vídeo vai dar um enfoque maior à fisiologia do exercício e às questões relacionadas à reabilitação cardíaca. Primeira questão de número 67 de 2005, diz o seguinte, que a prancha ortostática utilizada no tratamento de paciente politraumatizado visa prevenir encurtamentos musculares, não, com certeza não, hipotensão, a resposta correta é a letra B, as disfunções respiratórias, as úlceras de pressão e a dor. Então a prancha ortostática, ela tem a função de prevenir a hipotensão. Tá? Existe um protocolo em que você vai aumentando a inclinação da prancha ortostática de tempos em tempos e vai mensurando, medindo a PA do paciente para que ele não, como ele está acamado há um tempo, né, não, há muito tempo ele não fica sentado e nem de pé, ele pode ter uma alteração na pressão, levando uma hipotensão, uma diminuição da pressão arterial, né? E essa hipotensão pode levar ao paciente ao desmaio, né? Então é de fundamental importância o uso dessa prancha ortostática para prevenir então a hipotensão. Próxima questão fala sobre o exercício físico quando aplicado sistematicamente, considerando-se intensidade, frequência e duração, pode aumentar a capacidade funcional dos portadores das disfunções cardiovasculares. Então, há contraindicação absoluta para a prática para os portadores de angina estável. Letra A, angina estável. Não, pelo contrário. A angina instável, que é a contraindicação absoluta para a realização da reabilitação cardíaca. Angioplastia coronária, pelo contrário, é indicação, né? O paciente que passou por uma angioplastia coronária tem indicação para reabilitação cardíaca. Aneurisma ventricular também não é contraindicação absoluta para a prática de atividade física. Miocardite ativa ou suspeita. Então, a miocardite em si não é contraindicação absoluta à prática de exercício. O problema está nessas duas palavras, ó, ativa ou suspeita. Então, nesse caso, há contraindicação absoluta à prática de atividade física. E o transplante cardíaco, pelo contrário, né, ele tem indicação para a prática de exercício físico. Tá certo? Então, a resposta certa, letra D. A gente vai falar agora um pouquinho sobre alguns conceitos importantes. O primeiro deles é o chamado VO2 máximo, né? O que seria, primeiro, o que seria o conceito de VO2, né? VO2 é a capacidade, é o volume de oxigênio ofertado por aquele corpo, né? O VO2 máximo é o volume máximo de oxigênio que aquele corpo é capaz de ofertar, tá? Então a gente tem aqui um gráfico de VO2 em litros por minuto pela potência em watts. Essa potência em watts indica a intensidade do exercício, tá certo? Então, à medida que a intensidade do exercício vai aumentando também proporcionalmente, diretamente proporcional à necessidade de oxigênio. Por que dessa necessidade de oxigênio? Porque através do oxigênio é que se produz o ATP e através do ATP é que se produz a energia necessária
para as diversas funções, realizações, reações químicas do corpo, né? Então, medir a capacidade do corpo ofertar o VO2, medir a capacidade do corpo ofertar o oxigênio, é medir a capacidade funcional do sujeito. Se ele tem ou não capacidade para realizar uma determinada função ou uma determinada atividade, já que existe uma relação direta entre capacidade de oferta de oxigênio e capacidade de produção de ATP e capacidade de produção de energia. Tá? Então o VO2 ele mede a capacidade funcional. O VO2 máximo é a medida da capacidade funcional. Você mede o VO2 máximo através de um exame padrão ouro chamado de a espirometria. Como a gente viu na aula passada, ela é fundamental na obtenção, na avaliação de volumes e capacidades pulmonares, né? A ergoespirometria, que é o exame padrão ouro para avaliar o VO2 máximo. E aí você tem outros exames, né? Inclusive até fórmulas de predição de VO2 máximo, teste de campo, teste de caminhada de 6 minutos, que podem medir o VO2 máximo indiretamente, né? O teste de caminhada de 6 minutos, existe na literatura alguma dúvida em relação, ele não é utilizado, não é dúvida, mas ele não é utilizado com esse fim, medida de VO2 máximo. Existem alguns estudos tentando correlacionar, tentando utilizar o teste de caminhada de 6 minutos para predizer o VO2 máximo e, consequentemente, a capacidade funcional desse sujeito. Tá? Então, o VO2 máximo é isso. Uma coisa importante também que eu quero chamar a atenção, que é, em cada ponto desse aqui, à medida que vai aumentando a realização da atividade física, existe um VO2 aqui. Também, tá certo? Ele não é o máximo do sujeito, mas ele é um VO2, ou seja, ele é o VO2 da atividade. Então, fazer bicicleta ergométrica a 150 watts gasta em torno de 2 litros por minuto de oxigênio. Se a sua capacidade, se o seu VO2 máximo for maior do que o VO2 da atividade, você vai conseguir realizar essa atividade. Se você tiver um VO2 máximo menor que o VO2 da atividade, você não consegue realizar a atividade. Por quê? Porque você não tem capacidade de ofertar oxigênio suficiente e, consequentemente, produzir energia suficiente para a realização daquela atividade. Tá certo? Então, esse é um conceito também importante. As atividades em si, elas têm o seu VO2, né? O VO2 máximo é a capacidade máxima que o sujeito tem de ofertar oxigênio. Tá? Um outro conceito também importante aqui é o conceito de MET. O que é MET? É uma unidade metabólica. Um MET equivale a 3,5 ml por quilo por minuto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma atividade que gaste, por exemplo, 1 MET, o sujeito vai precisar de 3,5 ml por quilo por minuto. Para você saber quanto de oxigênio esse sujeito vai precisar durante 1 minuto, basta multiplicar pelo quilo, pelo peso do sujeito. Né? Se ele tem 70 quilos, 80 quilos, você multiplica por 3,5 e aí você vai ver quanto que ele precisa, quantos ml de oxigênio ele precisa por minuto para suprir as suas necessidades em relação a 1 MET. Né?
As atividades também são medidas por MET. Então você pode ter lá uma atividade, por exemplo, uma atividade que gaste, que você vai ver o termo 5 METs, né? O que isso quer dizer? Que essa atividade ela gasta 5 vezes 3,5, né? O que dá 5 vezes 5, 25. 5 vezes 3, 15, 17. Então, essa atividade ela consome 17,5 ml de oxigênio por quilo por minuto. Tá? Então, você pode ver essa expressão, sujeito até na avaliação da capacidade funcional dele também, né? Basta você multiplicar por 3,5. Se a capacidade funcional do sujeito for, por exemplo, 11 METs, ele consegue fazer uma atividade de 5 METs, que gasta 5 METs. Mas ele não consegue realizar uma atividade que gaste 12 METs, por exemplo. Tá certo? Então esses são conceitos importantes. Agora, fisiologicamente, o que significa, o que é o VO2? O VO2 é débito cardíaco vezes diferença arteriovenosa. Tá? O débito cardíaco ele é a frequência cardíaca, que é o número de batimentos por minuto, vezes o volume sistólico, que é o volume de oxigênio que sai a cada sístole, né? Então, o coração, está lá o coraçãozinho, né? Ele tem sua frequência cardíaca, o número de batimentos por minuto. Então, nessa frequência cardíaca, ele tem a sístole e ele tem a diástole. A quantidade de sangue que sai na sístole é chamado de volume sistólico. Quando eu tenho o aumento do débito cardíaco, consequentemente eu tenho o aumento do VO2 máximo, porque são grandezas proporcionais. Tá? A diferença arteriovenosa também é diretamente proporcional ao VO2 máximo. O que é essa diferença arteriovenosa? É a quantidade de oxigênio em relação a CO2, né? A quantidade de oxigênio que é ofertada em relação à quantidade de CO2 produzido. Se eu oferto muito oxigênio, eu tenho uma diferença arteriovenosa maior, consequentemente eu tenho um volume de oxigênio maior. Certo? Se eu aumento a diferença arteriovenosa, como eu disse anteriormente, eu aumento o VO2 máximo. O volume sistólico ele é a diferença do volume diastólico final. Então, eu tenho, quando há uma diástole, há um relaxamento do coração, né? Sístole, há a contração do coração. Quando eu tenho uma diástole, eu tenho relaxamento do coração, então o sangue entra no átrio direito. E do átrio direito vai para o ventrículo direito, formando o volume diastólico final. Quando eu tenho a sístole, eu tenho o volume sistólico final, lá dentro do ventrículo, né? Nem todo o sangue sai. A diferença entre o diastólico final e o sistólico final me dá o volume sistólico. Se eu aumento o volume sistólico, consequentemente eu aumento o débito cardíaco, consequentemente eu aumento o VO2 máximo. Então, quanto mais oxigênio, quanto mais sangue sai durante a sístole, maior é o meu débito cardíaco, maior é o meu VO2 máximo. O volume diastólico final, ele tem que ser alto, né? E o volume sistólico final tem que ser baixo para que meu volume sistólico seja alto, né? Então, o volume diastólico final, ele aumenta, consequentemente, ele aumenta o volume sistólico. O que aumenta esse volume sistólico? O aumento na contratilidade. Quanto maior a força de contração do coração,
maior a contratilidade, mais sangue sai do coração durante a sístole, maior é o volume sistólico, maior é o débito cardíaco, maior é o VO2 máximo. A resistência periférica total, que é a chamada pós-carga. O que é essa pós-carga? É a carga imposta ao coração durante a ejeção. Então é durante a ejeção. Tá? É o chamado pós-carga. A resistência periférica total, se ela for muito alta, ela aumenta a pós-carga. Se a resistência periférica total for baixa, ela diminui a pós-carga. Se ela diminui a pós-carga, ou seja, a carga que o coração é submetido durante a contração, durante a sístole, eu aumento o volume sistólico. Tá? Então, para mim aumentar o volume sistólico, eu tenho que aumentar o volume diastólico final, eu tenho que aumentar a força de contração e eu tenho que diminuir a resistência periférica, eu tenho que diminuir a pós-carga. Tá? Existe um outro conceito importante chamado também de pré-carga. O que é a pré-carga? É a carga antes da sístole. Tem muito a ver com o retorno venoso. Quanto maior o retorno venoso, quanto maior a quantidade de sangue que chega ao coração no átrio direito, maior é a minha pré-carga. Que é uma vantagem ter uma pré-carga aumentada, né? Então, o volume plasmático, eu aumentando o volume plasmático, aumentando o tempo de enchimento de retorno venoso, aumentando o meu volume ventricular, tudo isso gera um aumento do volume diastólico final, que consequentemente aumenta o meu volume sistólico. Tá? Todos esses fatores em conjunto, eles aumentam o que eu falei anteriormente, ó, a pré-carga, que é uma vantagem. Então, quanto mais sangue chega, mais se distende o ventrículo, maior também é a força de contração do ventrículo, quanto maior é a pré-carga. Então, força de contração do ventrículo. Essa sigla aqui eu que inventei, tá? Então, força de contração do ventrículo. Essa força de contração do ventrículo aumentada em função do aumento da pré-carga, em aumento da distensão do ventrículo, é regido por uma lei que também é muito importante, que é a lei de Franklin-Starling, que diz justamente isso. Quanto maior a distensão, maior vai ser a força de contração. Tá? Então, através de todos esses mecanismos vistos aqui, eu aumento o meu débito cardíaco e, consequentemente, eu aumento o meu volume sistólico. Por outro lado, eu posso aumentar também o meu VO2 máximo, aumentando a minha diferença arteriovenosa. Eu aumento a minha diferença arteriovenosa se aumentar o fluxo sanguíneo muscular. Diferença arteriovenosa tem a ver com músculo. Débito cardíaco tem a ver com o coração, tá? Então, a diferença arteriovenosa tem a ver com músculo. Então, eu aumento o fluxo sanguíneo muscular e eu aumento a diferença arteriovenosa. Se eu aumento a quantidade de capilares e a quantidade de mitocôndrias dentro do músculo, maior vai ser essa diferença arteriovenosa. Okay? Aqui é a diferença não só de oxigênio em relação ao CO2, mas de oxigênio em relação ao sangue arterial e ao sangue venoso. Se essa diferença é muito grande, significa que eu estou aproveitando muito. E eu aproveito muito se eu tenho a mitocôndria, que é a usina de produção de energia da célula.
Se eu tenho muita mitocôndria, eu aproveito muito oxigênio, a diferença arteriovenosa fica muito maior, né? Então, consequentemente, eu aumento a diferença arteriovenosa e aumento o VO2 máximo. Uma outra coisa importante também é com relação à atividade simpática. O sistema nervoso autônomo, a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Você tem o sistema nervoso autônomo, o sistema parasimpático e o sistema simpático, né? O sistema simpático, ele tem ações diferentes, na maioria das vezes, do sistema parasimpático. No coração, ele aumenta a frequência cardíaca, tá? E ele diminui a quantidade de sangue periférico. Ele faz através da vasoconstrição. Tá? Então, através da vasoconstrição, ele promove a diminuição do sangue arterial e, consequentemente, a diminuição da frequência cardíaca. Então, quando eu tenho a diminuição da atividade do sistema simpático sobre o músculo, eu tenho um aumento do fluxo sanguíneo muscular, uma diminuição da resistência periférica total, consequentemente, eu vou interferir lá no meu débito cardíaco. Dessa forma, a gente fecha todo esse ciclo que explica o que pode alterar o volume máximo de oxigênio que o corpo pode ofertar. Tá certo? Então, esses são conceitos importantes que podem vir também numa questão e que também é a base para você entender muito do porquê das indicações e contraindicações da reabilitação cardíaca. Tá? Lógico, a gente vai fazer outras aulas sobre fisiologia do sistema cardiorrespiratório, vamos fazer outras aulas sobre reabilitação cardíaca específica, mas o que a gente está querendo é dar uma introdução sobre conceitos extremamente importantes. Tá certo? Vamos para uma próxima questão, que diz que pacientes portadores de cardiomiopatia que apresentam insuficiência cardíaca compensados clinicamente, então são pacientes que estão compensados clinicamente, têm indicação para participarem de programas de reabilitação cardiovascular. Devem ser excluídos aqueles com justamente aqui mais uma vez a contraindicação à prática de reabilitação cardiovascular. Quem é que não pode fazer? Doença pulmonar obstrutiva crônica, paciente DPOC não pode fazer reabilitação? Pode, claro que pode, tem indicação inclusive. Revascularização do miocárdio, mais uma indicação para a prática de exercício. Cardiomiopatia obstrutiva hipertrófica, é essa que é a resposta correta. Se você não soubesse que essa é a resposta correta, tivesse em dúvida, vamos passar para a letra D. Infarto agudo do miocárdio com boa evolução ainda. Infarto agudo com boa evolução, isso é indicação para reabilitação cardíaca, não contraindicação. Hipertensão arterial sistêmica controlada, paciente hipertenso e controlado não pode fazer, não deve fazer, não tem indicação para participar de reabilitação cardiovascular. Pelo contrário, tem indicação de reabilitação cardiovascular, porque a hipertensão arterial ela é um fator de risco para doenças cardiovasculares, né? Então, o sujeito que tem hipertensão arterial, que é diabético, que é sedentário, que está acima do peso, são fatores de risco para doença cardiovascular. Não só faz reabilitação cardiovascular, né, os pacientes que têm alguma cardiomiopatia, mas os pacientes também que têm alguns fatores de risco importantes para desenvolver a doença cardiovascular. Então, só pela lógica das indicações do porquê fazer a reabilitação cardiovascular, você responderia que a cardiomiopatia obstrutiva hipertrófica seria a única, né, que seria contraindicada, né? Se a atividade, por que única também contraindicada? Se a atividade física, a gente viu lá no conceito de VO2, tem muita relação com débito cardíaco, né? E tem muita relação com a atividade, o débito cardíaco, com a atividade do coração. Se o paciente tem uma cardiomiopatia, uma doença obstrutiva hipertrófica, o coração não tem condição de fazer atividade física, então por isso não tem indicação
para reabilitação cardiovascular. Na reabilitação cardiovascular do paciente cardiomiopata, muita atenção nessas questões aqui agora nessa questão aqui que eu vou comentar. A fase de acomodação do tratamento. Então ele diz em que fase esse paciente está. A reabilitação cardíaca, ela é dividida em fases, né? Fase 1, que é a fase hospitalar, fase 2, fase 3 e fase 4, que é externa, né? Fora do hospital. Então, essas fases, cada uma dessas fases tem as suas indicações e contraindicações e os seus objetivos. Tá certo? E esses objetivos é justamente o que ele quer aqui na fase de acomodação. Então, a fase de acomodação do tratamento tem por objetivo melhorar a capacidade física por meio da estimulação da função cardiorrespiratória. Nesta fase, realizam-se exercícios, se a fase de acomodação é exercícios puramente aeróbicos, né? É puramente aeróbicos. Se eu quero estimular a função cardiorrespiratória, eu trabalho não alongamento, ou exercícios calistênicos, ou exercícios respiratórios de coordenação e equilíbrio. Eu posso até fazer isso, mas o meu objetivo principal é fazer atividade aeróbica para estimular a função cardiorrespiratória. Então, no caso aí, a resposta certa é a letra B. Todas as alternativas abaixo apresentam teorias de mecanismos através dos quais o exercício pode influenciar o prognóstico do paciente coronariano, exceto, olha a palavra, exceto. Então, tudo pode fazer, tudo é justificativa para a prática do exercício. Tem uma que não é. Então, alteração do índice normal de progressão da aterosclerose coronariana através da redução dos fatores de risco e outros mecanismos. Então, correto, isso é correto, né? Ele influencia o prognóstico do paciente porque ele trabalha isso, a redução dos fatores de risco e de outros mecanismos, progressão da aterosclerose. Então, por isso é indicado o exercício. Melhora do equilíbrio entre o suprimento e a demanda de oxigênio miocárdico, em parte como resultado do aumento da circulação colateral ou aumento do tamanho do lúmen dos vasos coronarianos. Perfeito, correto. É por isso que se faz exercício, né? O exercício tem essas contribuições. Ele permite essas alterações fisiológicas, aumento da circulação colateral, né? Você tem um vaso coronariano obstruído e através da reabilitação cardíaca, com intensidade programada, com sobrecarga programada, você estimula a circulação colateral, né? A formação de novos vasos para suprir o coração, né? E o aumento do tamanho do lume dos vasos coronarianos. Então, o exercício é bom para isso. Então, não cabe aí o exceto, né? Diminuição do tônus vasomotor coronariano, resultando na diminuição da tendência a espasmos. Perfeito, correto. É isso que ele faz, né? O exercício tem essa propriedade também. E letra D, aumento da tendência de formar trombos coronarianos. Pelo contrário, se o exercício tivesse a tendência de formar trombos coronarianos, ele não seria indicado, né? Então a resposta certa é letra B. Certo? A próxima questão é sobre a obtenção de energia, os sistemas que não necessitam de oxigênio, sistemas que não precisam de oxigênio. Tá? Fosfágeno e glicolítico anaeróbico. Essa é a resposta correta. Já vou direto nela, tá? Eu vou fazer um resuminho daqui a pouco sobre esse assunto. Glicolítico anaeróbico realmente não precisa de oxigênio, só que aeróbico precisa, né? Glicolítico aeróbico precisa de oxigênio. Ácido lático, tanto na D quanto no E tem ácido lático. Ele não é sistema, né? É produto da quebra da glicose, né?
Então, a glicose gera, na quebra da glicose, você tem a produção do ácido pirúvico, do piruvato. Na ausência de oxigênio, o piruvato é transformado em ácido lático, que altera todo o pH do músculo, levando, né, à interrupção, né, da prática do exercício, por alteração na homeostase da fibra muscular. Tá? Então, ele não é mecanismos, sistemas de obtenção de energia. A fosfocreatina é correto, ela também não precisa de oxigênio. Né? Fosfágeno e fosfocreatina são sistemas de obtenção rápida de energia através da quebra do ATP. Então vamos lá, então a resposta certa é a letra A. Então aqui a gente tem, à medida que o tempo, um gráfico mostrando à medida que o tempo passa, tá? E a porcentagem de contribuição dos sistemas energéticos. No iniciozinho da atividade, quem é o principal fornecedor de energia é o sistema ATP-PC, né? A fosfocreatina. Esse ATP-PC, ou CP, né, é a quantidade de energia que está armazenada na molécula de fosfocreatina. Então, começou o exercício, a primeira a ser quebrada, então 100% da contribuição no início é do sistema ATP-PC. Depois começa, inicialmente começa a participação do sistema glicolítico, da quebra da glicose para a produção do ATP. Né? Quando você quebra a glicose e produz duas moléculas de ácido pirúvico, né? Então tem lá, você tem a glicose, você quebrou a glicose, a primeira coisa que você forma é duas moléculas de ácido pirúvico. Quando você quebra a glicose e produz essas duas moléculas de ácido pirúvico, você já consegue a produção de duas moléculas de ATP. Então isso é a glicólise, tá? Se tiver oxigênio, aí eu passo para o metabolismo aeróbico. Se não tiver oxigênio, aí eu passo para o metabolismo anaeróbico sem oxigênio, que vai ter como, né, metabolismo metabólico principal o lactato. Eu falei que vai interromper o exercício pela mudança da homeostase da fibra muscular. Tá? Então, à medida que vai aumentando a participação, o tempo, a participação também vai aumentando, né, do sistema glicolítico anaeróbico, e o sistema glicolítico aeróbico ele começa a assumir, quanto maior o tempo de atividade, maior a participação do metabolismo aeróbico. Tá? Então, são esses três sistemas que trabalham em conjunto. Tá? É lógico que no iniciozinho a participação maior é do sistema ATP-PC, mas todos os três sistemas eles são iniciados. Né? Se você vai correr atrás de um ônibus, que é uma atividade que às vezes, né, para pegar um ônibus no ponto, né, 10 segundos, uma corrida de 100 metros, né, todos os sistemas são disparados. À medida que a atividade para, todos os sistemas recuam. Né? O que eu quero chamar a atenção não é que as atividades rápidas só utiliza de um sistema. Não. Você iniciou uma atividade física, você iniciou uma série de sequências metabólicas que vão gerar a produção de energia necessária. E se você continuar, os sistemas eles vão sendo, a participação, um percentual na participação dos sistemas vão sendo alterados à medida que o tempo vai passando. Né? Quanto maior o tempo, maior a participação do metabolismo aeróbico. Certo?
Então aqui tem um outro resumo falando justamente isso, ó, dos sistemas rápidos, dos sistemas intermediários e dos sistemas lentos na obtenção de energia. Então, nos sistemas rápidos, o estoque que existe do ATP é o fosfágeno que eu falei, né? O estoque de fosfocreatina e as reações metabólicas gerais lá. No sistema intermediário, o piruvato, né? A obtenção do piruvato e a transformação do lactato e de outros compostos que vão, né, até o ciclo de Krebs, que caracterizam os sistemas mais lentos, sistemas que têm um percentual de participação aumentado à medida que o tempo vai aumentando também, caracterizando os sistemas aeróbicos, né? Então Então é isso, a gente termina mais um vídeo. Quem gostou do vídeo, curte, compartilha e ajude a divulgar, que a gente precisa muito da sua divulgação. Obrigado e até a próxima.